Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra, contêm 97% da água do planeta e são cheios de mistérios. Marés vermelhas brilhantes, anomalias sonoras, criaturas bizarras à espreita nas profundezas. Um desses enigmas se destaca entre os demais. Existem de fato buracos negros no Oceano Atlântico? Então, confira minha lista. Número 1. Maré vermelha. Um dia você decide fazer um passeio pela praia, mas quando se aproxima da costa percebe algo chocante. A água tem uma cor vermelha de arrepiar. Esse tom incomum é causado por algas, plantas marinhas microscópicas desabrochando ou crescendo rapidamente nas águas oceânicas. Se você acha que isso não é nada demais, pense duas vezes. Durante uma maré vermelha, 1 litro de água do mar pode conter milhões de algas, o que é extremamente perigoso para pássaros, animais marinhos e até para nós, humanos. As algas vermelhas podem atrapalhar a respiração e comer peixes e mariscos apanhados na maré vermelha pode levar a uma séria intoxicação alimentar. Número 2. Fenômeno do mar leitoso. Em uma noite escura, você vai a um passeio de barco pelo oceano. Você está admirando as estrelas acima da sua cabeça, quando de repente algo chama sua atenção. Você vê que há algo à frente. A água do oceano está brilhando com uma luz branca sobrenatural. Não entre em pânico, você é uma testemunha afortunada do fenômeno do mar leitoso. Todo esse brilho parece sinistro, mas não há nada de paranormal nisso, mesmo que às vezes o brilho seja tão brilhante e sua área tão grande que pode ser visto do espaço. Esse fenômeno acontece principalmente nas águas do Oceano Índico. Cientistas ainda não concordaram sobre a origem do brilho enigmático. Porém, a ideia mais popular é que o oceano começa a brilhar quando inúmeras bactérias que brilham no escuro se reúnem em um só lugar. Mas o que as leva a organizar encontros tão grandes? Isso ainda é um mistério. Número 3. Flashes verdes. Quando for ver o pôr do sol ou o nascer do sol perto do oceano e for uma pessoa sortuda, poderá observar lindos flashes verdes no horizonte. Por que sorte? Porque geralmente esses flashes não duram mais do que alguns segundos. Além disso, esse fenômeno é bastante raro por si só. É mais provável que você veja flashes verdes ao pôr do sol do que ao nascer do sol. Eles aparecem quando a atmosfera inclina a luz solar, passando por ela, e a separa em cores diferentes, assim como um prisma divide a luz em pequenos arco-íris. Bem no momento em que o sol está nascendo acima do horizonte ou se pondo, a luz verde é a mais visível. Porém, em dias muito claros, os raios violeta ou azul podem atravessar a atmosfera e você poderá ver flashes azuis ainda mais incríveis em vez dos verdes. Número 4. Mar fumegante. Fumaça de geada, fumaça do mar, névoa de vapor. Esse fenômeno tem muitos nomes. Em um dia frio, você pode ver o oceano literalmente fumegando, mas não tem nada a ver com fogo. A água começa a vaporizar quando o vento que transporta o ar frio colide com o ar quente e úmido sobre a superfície da água. O ar quente esfria quase imediatamente. O resultado é a própria fumaça do mar, que parece quase o mesmo que o vapor em uma chaleira fervendo, ou a respiração em um dia frio e congelante, apenas em uma escala muito menor. Número 5. Cachoeiras embaixo d'água. Quando perguntada, a maioria das pessoas dirá que a cachoeira mais alta do mundo é Angel Falls, na Venezuela. De fato, essa cachoeira tem mais de 900 metros de altura, muito mais alta que o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa. Mas a maior cachoeira do mundo fica na verdade embaixo d'água, por mais confuso que isso possa parecer. A Catarata do Estreito da Dinamarca. Esse é o nome desse fenômeno alucinante. Fica embaixo do Estreito da Dinamarca, separando-a da Groenlândia. Lá, as águas geladas do Mar Nórdico se chocam com o Mar Irminger, o qual possui águas muito mais quentes. A diferença de temperatura faz com que a água fria flua por baixo da mais quente, criando uma queda de 3.500 metros, que é apenas 3 vezes menor que a Depressão Challenger, o lugar mais profundo da Terra. A Catarata do Estreito da Dinamarca também transporta 50.000 vezes mais água do que as Cataratas do Niágara. Número 6. O som Bloop. Pela primeira e única vez, o bloop foi gravado em 1997. Esse som de baixa frequência e com 1 minuto de duração vinha do litoral sul do Chile e era tão ensurdecedoramente alto que microfones subaquáticos a até 5.000 km de distância podiam ouvi-lo. Mas a coisa mais arrepiante sobre esse barulho é que ninguém nunca mais o ouviu. Não é à toa que pessoas do mundo todo começaram a procurar explicações.
Isso era o som de um megalodonte, dino marinho, lula gigante ou algum outro habitante do mar não descoberto? A empolgação aumentou depois que os cientistas anunciaram que o barulho era 100% não feito pelo homem. Infelizmente, os amantes de ficção científica ficaram decepcionados quando o mistério foi resolvido. O som enigmático era criado por um estrondoso tremor de gelo subaquático, o estalo da plataforma de gelo se rompendo na Antártica. Número 7. Buracos negros no oceano. Talvez você não precise voar para o espaço se quiser ver um buraco negro mais de perto. Cientistas descobriram algo muito semelhante aos buracos negros no sul do Oceano Atlântico. Um buraco negro tem uma atração gravitacional tão grande que, quando algo é puxado por ele, não tem chance de escapar. Nem a luz consegue escapar de um buraco negro. Os buracos negros do oceano parecem ser tão poderosos quanto seus parentes espaciais, mas em vez de captar a luz, eles fazem o mesmo com água. Redemoinhos oceânicos são enormes redemoinhos que giram contra a corrente principal. Eles costumam rodar bilhões de toneladas de água e a maioria é maior que uma cidade. Esses turbilhões são tão poderosos que nada pego por eles consegue escapar. Mas o mais assustador é que você nem percebe quando está entrando em um. Essas coisas são tão grandes que você não verá seus limites até que seja tarde demais. Cientistas, no entanto, começaram a explorar os vórtices oceânicos com a ajuda de satélites. Foi assim que descobriram as fronteiras de vários redemoinhos. Depois disso, eles conseguiram provar que, matematicamente, esses turbilhões são iguais a buracos negros misteriosos no espaço. Redemoinhos maciços são cercados por barreiras super apertadas, onde o fluido está se movendo em loops fechados. Nem a água consegue sair do interior desses loops. É por isso que os vórtices apertados do oceano meio que desempenham o papel de recipientes gigantes. A água dentro deles pode ser totalmente diferente do oceano ao redor de um redemoinho. E não estou falando apenas de sua temperatura, o teor de sal dentro e fora de um redemoinho também difere. Redemoinhos oceânicos semelhantes a buracos negros são surpreendentemente estáveis. É por isso que eles costumam servir como táxis aquáticos, transportando todos os tipos de micro-organismos, petróleo e resíduos de plástico de uma parte do oceano para outra. Número 8. Brinícolas. Já viu aqueles pingentes de gelo pendurados no telhado de casas em um dia ensolarado de inverno? Agora, imagine o mesmo pingente, mas com comprimento medido não em centímetros, mas em metros, e feito não de água da chuva, mas de água do mar extremamente salgada, chamada salmoura. Acabei de descrever o que é brinícola, um dos fenômenos mais impressionantes que acontecem nas águas terrivelmente frias do Ártico e da Antártica. Quando a superfície da água do mar congela e forma gelo, exala sal. Isso torna algumas das águas próximas muito mais salgadas do que antes. E quanto mais salgada a água, mais baixo é o seu ponto de congelamento. O resultado são bolsas de salmoura oceânica penduradas em formas de sacos de gelo. Uma vez que esse gelo racha, você pode observar algo bizarro e surpreendente. A salmoura começa a vazar. Ela é mais salgada e mais densa que a água ao redor, e é por isso que começa a ir em direção ao fundo. Ao longo do caminho, a salmoura super fria entra em contato com a água não tão fria e a congela. É quando você pode ver um tubo de gelo se formando ao redor da salmoura que está afundando. Parabéns, você está testemunhando o surgimento de uma brinícola ou estalactite de gelo. Geralmente, uma brinícola leva de 4 a 12 horas para chegar ao fundo do oceano. Número 9. Círculos de plantações subaquáticas. Pela primeira vez, círculos de plantações subaquáticas, também conhecidos como agroglifos, foram vistos em 1995 perto da costa sul do Japão. Os mergulhadores locais chamavam essas estruturas artisticamente padronizadas de 2 metros de largura de círculos misteriosos. O enigma atormentou muitas mentes por quase 16 anos, até que o culpado foi finalmente apanhado. Imagine a surpresa dos pesquisadores quando se descobriu que era um baiacu macho. O peixe precisa de pouco mais de uma semana para construir um círculo, e a estética é obviamente fundamental. O macho nada dentro do círculo, cavando vales na areia com suas barbatanas. E isso não é tudo. Os peixes também usam conchas e corais para decorar partes específicas de seus círculos. Mas essa coisa de construir um círculo também tem um propósito prático. A maneira como o peixe nada, empurrando a areia em direção ao centro do círculo, cria um monte, que mais tarde serve como ninho. Ele está se preparando para ser papai. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar.
Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.